Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom, se eu falar a frase aula de arte na escola, o que vem na cabeça de vocês? Aposto que para muita gente é aquela imagem clássica, né? A casinha, a árvore do lado, um solzinho sorrindo lá no canto da folha, ou quem sabe a lembrança de misturar um monte de tinta guache e fazer aquela bagunça gostosa. Por muito, muito tempo, a aula de arte foi basicamente isso. Mas hoje a gente vai descobrir juntos como essa disciplina se transformou em algo, nossa, muito mais profundo e essencial do que só aprender a desenhar. Então, a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui, ó. O que significa de verdade aprender arte na escola hoje em dia? Porque pensem bem, se o objetivo principal não é mais formar pequenos Picassos que desenham tudo com perfeição, o que um aluno está desenvolvendo durante essa aula? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar. E para a gente não se perder no caminho, aqui está o nosso plano de aula. Primeiro, vamos entender qual é a verdadeira função da arte na formação de uma pessoa. Depois, a gente vai acompanhar a jornada criativa dos alunos, do comecinho até o final do ensino fundamental. Na sequência, vamos ver como a arte vira uma espécie de óculos para a gente ler e entender melhor o mundo. E por último, vamos falar sobre o papel do professor e como é que se avalia uma coisa tão pessoal, né? Tudo pronto por aí? Então, vamos começar! Começando pelo começo, a pergunta de $1 milhão. Para que serve a aula de arte? Qual é a função dela no desenvolvimento de uma criança, de um adolescente? A gente vai ver que a resposta vai muito, mas muito além de uma habilidade técnica. Tem a ver com formar novas maneiras de enxergar, de sentir e de pensar sobre o mundo que nos cerca. Agora, olhem que interessante essa lista. Parem e pense. Nenhum desses objetivos fala em fazer um desenho perfeito ou pintar dentro da linha. Percebem? A meta aqui é outra. É desenvolver a sensibilidade, sabe? Aquela capacidade de se emocionar, de notar os detalhes. É ampliar a percepção, para enxergar além do que está na superfície. É formar um pensamento crítico que não aceita qualquer imagem sem questionar. E, claro, construir um baú de referências culturais e incentivar cada um a expressar suas próprias ideias e sentimentos. A técnica, o desenho, isso é só ferramenta, não o objetivo final. E aqui, um ponto super importante, turma. A arte não é um extra, não é um passatempo para relaxar. É um componente curricular obrigatório, com uma estrutura muito bem pensada lá na BNCC, que é o documento que norteia as escolas do Brasil. E essa estrutura se apoia em alguns pilares. O aluno precisa criar, claro, mas também precisa perceber o que os outros criaram, refletir e criticar o que viu. Sentir o prazer estético, essa palavra bonita, fruição, é sobre isso, sobre curtir a arte. E, finalmente, contextualizar, ou seja, entender de onde aquela obra veio, em que época ela foi feita. É um processo bem completo. Muito bem, agora que já entendemos o porquê da arte, vamos para nosso segundo tópico, a jornada do aluno. É bem óbvio, né, que a gente não ensina a arte do mesmo jeito para uma criança de 6 anos e para um adolescente de 14. O ensino precisa acompanhar o amadurecimento de cada um. Vamos dar uma olhada em como isso acontece na prática? Nos primeiros anos, a sala de aula de arte é como se fosse um grande laboratório de sensações. A criança vai explorar texturas, cheiros, cores. O foco é sensorial, é colocar a mão na massa, mexer na argila, sentir a tinta escorrendo nos dedos, sabe? É experimentar sem medo de errar. Agora, quando a gente avança para os anos finais, a abordagem fica mais madura. O aluno já é desafiado a fazer uma leitura crítica de uma imagem. Por que será que o fotógrafo usou esse ângulo? O que essas cores aqui querem dizer? A prática do fazer arte continua, mas agora ela conversa o tempo todo com a teoria, com a análise, com a história. E aqui fica uma pergunta boa para a gente pensar junto. Como é que essa mágica acontece? Como o ato de fazer com as mãos evolui para essa capacidade complexa de ler uma imagem com a mente? A resposta está justamente na ponte que a escola constrói entre a prática e a reflexão. Uma coisa vai alimentando a outra, num ciclo que nunca para. Chegamos num ponto que eu particularmente acho o mais legal da nossa aula. Quando a gente fala em arte, por favor, não vamos pensar só naqueles quadros caríssimos pendurados em museus chiques. A disciplina de arte hoje prepara o aluno para ler o mundo visual que está bombardeando a gente por todos os lados o tempo todo. Pensem no dia a dia de vocês. A gente é soterrado por imagens. É no feed das redes sociais, nos memes que a gente recebe e compartilha, nos anúncios. A aula de arte ensina a gente a decodificar essas mensagens.
Um meme, por exemplo, pode parecer bobo, mas é uma peça de cultura visual super complexa. Entender por que ele viraliza, qual a linguagem que ele usa, isso é um baita exercício de leitura crítica. E a lista continua, claro. O cinema, o jeito que a gente se veste, a moda, um programa de televisão, o grafite nos muros da cidade. Olha só, tudo isso é cultura visual. Tudo isso pode e deve ser estudado na aula de arte. A disciplina vira, então, uma ferramenta de alfabetização para o mundo de hoje, que é um mundo dominado pela imagem. É essencial. E se é para ler o mundo, a gente precisa ler todos os mundos, certo? Um ponto fundamental hoje é quebrar aquela ideia antiga de que a arte de verdade é só que veio da Europa. O ensino de arte hoje valoriza as nossas riquíssimas matrizes afro-brasileiras e indígenas, as culturas populares de cada cantinho do Brasil, a arte urbana que pulsa nas ruas. O objetivo é entender a arte como ela é, uma prática cultural diversa e plural. Muito bem, turma, chegamos na nossa quarta etapa. A gente já entendeu o propósito e o conteúdo da aula de arte. Mas agora vamos para a parte prática. Como é que o professor consegue guiar esse aprendizado? E a pergunta que não quer calar: como é que se avalia um processo tão pessoal e às vezes tão subjetivo como a criação artística? A palavra-chave aqui que eu quero que vocês guardem é mediador. O professor de arte hoje não é mais aquele que chega na sala e fala: pessoal, hoje vamos copiar este vaso de flores. Não. Ele é um mediador. Ele propõe desafios, ele lança perguntas no ar, ele orienta as pesquisas dos alunos e ajuda a conectar o que eles estão fazendo com a história da arte, com a cultura. Ele não entrega as respostas prontas, ele ajuda o aluno a construir o próprio conhecimento. E uma das principais metodologias para isso é a famosa proposta triangular. Vejam como a ideia é simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. O aprendizado se equilibra em 3 pernas que não podem se separar: a criação, que é o botar a mão na massa, a leitura, que é analisar e apreciar o que outros artistas já fizeram, e a reflexão, que é entender o contexto de tudo isso. Ou seja, o aluno pinta, depois ele vê uma pintura do Cândido Portinari, por exemplo, e aí a turma toda discute o momento histórico em que aquela obra foi criada. É um ciclo que se completa. E então como é que fica a nota? Esse slide mostra a virada de chave perfeitamente. O foco antigo era no produto final. O desenho ficou bonito, a pintura está parecida com a realidade. Hoje o foco é no processo. O que o professor avalia é a caminhada do aluno. Que decisões ele tomou, por que ele escolheu usar essa cor e não aquela, que referências ele pesquisou, as tentativas, os rabiscos, os erros, as investigações, tudo isso conta mais do que o resultado final pendurado na parede. A avaliação é sobre o aprendizado, não sobre o objeto. Certo, turma? Chegamos na nossa reta final. Ufa, vimos bastante coisa importante, né? Então, para garantir que tudo ficou bem amarradinho, vamos fazer aquela recapitulação geral dos pontos mais importantes. Resumindo nossa aula em uma conversa rápida, então. Qual é a finalidade da arte na escola? Formar pessoas mais sensíveis e com pensamento crítico. Como é a jornada do aluno? Ela evolui da exploração com as mãos para a análise com a cabeça. O que a gente estuda? A cultura visual inteira, de memes e grafite até as obras clássicas. E o ponto crucial: como se avalia? O foco é total no processo de aprendizagem, na jornada de cada um, e não só na foto da chegada. E para a gente fechar com chave de ouro, essa citação aqui amarra tudo de um jeito perfeito. O objetivo final é esse: formar sujeitos que não sejam só consumidores passivos de cultura, mas que sejam capazes de criar a sua própria cultura, de interpretar o que vem e de compreender o mundo em que vivem. É dar autonomia, poder e voz. E agora, para terminar, eu deixo essa pergunta no ar como uma lição de casa para a vida. Depois de tudo que a gente conversou aqui hoje, parem e pensem de que forma essa nova maneira de enxergar a arte pode, de fato, transformar o jeito como cada um de nós vê o mundo lá fora. Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!